Todos conhecem a Peppa Pig, a porquinha alegre que vive aventuras ao lado da família e amigos, encantando crianças de todo mundo. Mas, como toda história de sucesso, o desenho também atraiu algumas lendas sinistras. E se eu te contar que há uma versão perturbadora sobre a origem desse desenho? Uma creepypasta que tomou conta da internet, intrigando até mesmo quem nunca acompanhou o show. A criação surgiu da mente dos britânicos Neville Astley e Mark Baker, lá no final dos anos 90, para entreter suas próprias filhas. Essa história ganhou uma forma como um programa educativo e estreou na televisão em 2004, no Reino Unido, e tornando um fenômeno entre crianças pequenas. Personagens como o pai Pig, George e a mamãe Pig, e os amigos como Suzy, foram criados para representar um universo simples, sem preocupações com raça ou classes sociais, mas repleto de aprendizado e diversão. Em pouco tempo, Peppa Pig já tinha fama internacional, com episódios que apresentavam temas sobre amizade, família e valores infantis. Uma fórmula de sucesso, porém a simplicidade desse enredo foi justamente o que intrigou os internautas, fazendo com que surgissem lendas urbanas e teorias alternativas sobre o real propósito de Peppa. A internet, fascinada por suas teorias assustadoras, deu um início a um conto sombrio que fugia completamente do objetivo dos criadores. Um dos contos mais populares que circula na internet envolve a figura de uma suposta Peppa real e sua família, mas em uma versão nada infantil. Segundo essa lenda, Peppa Smith era uma menina dócil que vivia em uma fazenda com seu pai, Johann Smith, um criador de porcos. A mãe de Peppa teria sido presa depois de um ataque de violência contra o marido, deixando a pequena sozinha com seu pai e sua criação de animais. Peppa se afeiçoava muito a uma família de porcos que seu pai criava para o abate, até mesmo desenhando como amigos e dando-lhes nomes. Ao vê-la tão ligada aos animais, o pai decidiu que ela precisava esquecer esse apego todo, e então acelerou o abate de alguns porcos, incluindo os que ela mais gostava. Triste e revoltada, Peppa teria buscado a ajuda de um vizinho, tentando destruir alguns objetos que lembravam os porcos que ela amava. Ela e o vizinho teriam começado a jogar coisas em uma enorme máquina trituradora, usada pelo seu pai na fazenda para processar carne. A máquina, porém, enguiçou, e quando Peppa foi investigar, ficou com o braço preso nas engrenagens, e em um acidente aterrador, o corpo da garota foi completamente esmagado. A partir dessa tragédia, o conto afirma que o pai de Peppa, tomado pela dor e a culpa, teria cometido suicídio logo em seguida. Essa história teria sido repassada por um vizinho, que supostamente relatou os detalhes a um jornalista e, anos depois, virou base para a criação do desenho animado. Vale lembrar que essa história é apenas uma creepypasta, ou seja, uma lenda de terror criada e espalhada na internet sem comprovações. Mas o mais curioso é como esse enredo sombrio chegou a impactar a imagem do desenho, fazendo algumas pessoas acreditarem que Peppa teria um propósito sombrio ou oculto. Neville e Mark Baker jamais mencionaram qualquer relação entre o desenho e qualquer história de terror. Para eles, Peppa era simplesmente uma personagem fácil de desenhar e que representava uma menina curiosa, o que o público infantil ama. Além disso, a escolha de fazer uma protagonista feminina veio do desejo de incluir mais personagens femininas na televisão infantil, inspirando meninas a se identificarem com o protagonismo. Apesar da creepypasta ser apenas uma ficção, ela se espalhou tão rapidamente que, até hoje, algumas pessoas insistem que essa é a verdadeira origem de Peppa Pig. Na realidade, a série é baseada apenas em inocentes histórias para crianças, mas o poder de uma boa história de terror parece não conhecer seus limites. Peppa Pig pode ser adorada pelas crianças e pelos pais,
Mas histórias assustadoras como essa continuam fascinando o público curioso por mistérios e enigmas sinistros. Por mais que saibamos que tudo isso não passa de uma lenda criada na internet, é interessante ver como o mundo das creepypastas consegue transformar algo aparentemente inofensivo em uma história de terror. Então, da próxima vez que você ouvir essa história estranha sobre um desenho infantil, lembre-se, há uma linha tênue entre ficção e realidade. Mas se quer saber a verdade, Peppa Pig é, no fim das contas, apenas uma porquinha que gosta de pular em poças de lama.